Seja muito bem-vindo aqui à aula número 6, onde eu vou te ensinar como configurar a resposta padrão. Para você, apenas para você entender o contexto, o que seria então a resposta padrão? Bom, vamos abrir então o ManyChat que eu vou mostrar para você. Então chegamos de novo aqui na nossa página do ManyChat, e aí hoje nós vamos configurar a resposta padrão. O que é a resposta padrão? Sempre que uma pessoa ela entra no robô, eu vou abrir aqui um fluxo para mostrar para vocês. Sempre que a pessoa entra aqui num fluxo, aqui no nosso robô de leads instantâneos, opa, e aí eu vou pegar aqui, vamos pegar aqui um sorteio. Vamos supor que a pessoa entrou no fluxo do sorteio. Então, imagina que você colocou um anúncio lá no Facebook do sorteio. E aí, quando a pessoa ela entra nesse fluxo, vamos colocar para editar. Aí imagina o seguinte, imagina que essa pessoa ela clicou no anúncio e aí ela recebeu a primeira mensagem do fluxo. Então ela chegou aqui, recebeu a primeira mensagem. Olá, primeiro nome, seja muito bem-vindo por aqui. Se você chegou aqui, significa que está querendo participar do sorteio. Posso confirmar sua participação? Aí imagina o seguinte, ela tem um botão aqui para ela clicar. Imagine que a pessoa ela escreva alguma coisa, ela não clique no botão. Então, toda vez que a pessoa interage com o robô de maneira inesperada, nós precisamos ter uma forma de trazer essa pessoa de volta para onde ela estava. Então, essa configuração é chamada de resposta padrão. Então, toda vez que eu não tenho nada preparado para uma pergunta, uma interação, às vezes a pessoa pode colocar aqui um joinha, bater uma palminha, levanta a mãozinha, ou manda uma frase, algo que eu não programei no robô. Então, nós temos que ter uma mensagem, porque senão o robô vai ficar travado, ele vai ficar parado. Ele não vai saber o que fazer. Então, nós precisamos configurar aqui uma resposta padrão que seja ativado quando a pessoa ela interagir de uma maneira inesperada. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos aqui nos fluxos do robô de leads instantâneos. Aqui ele está aparecendo lidera por causa da tradução, viu? Não se preocupe. Ó, se nós colocarmos aqui no inglês, você vai ver que é robô de leads instantâneo. É porque, às vezes, a tradução do inglês para o português automática não fica completamente correta. Bom, nós já vimos o nosso fluxo de boas-vindas. Um ponto interessante aqui, antes de nós ir para o nosso fluxo de mensagem padrão, é que esse fluxo aqui, que tem essa bolinha amarelinha aqui que você está vendo, significa que esse fluxo ele não foi publicado. Ele foi editado, alguma coisa foi mexido nele, mas não foi publicado. Então a gente pode voltar nesse fluxo, provavelmente é por causa da aula anterior, que nós não salvamos aqui a nossa edição. E aí aqui a gente colocou aqui alguns elementos, não sei se você vai se lembrar, mas nós colocamos aqui alguns elementos, ó. Nós colocamos aqui essa setinha, mexemos aqui no link. Toda vez que a gente finaliza a nossa edição, então a gente precisa vir aqui nesse botão e publicar. Agora sim, agora toda pessoa que interagir, ele vai utilizar o que nós acabamos de publicar aqui. Bom, agora nós podemos voltar então para o nosso fluxo, nossa pasta de fluxos, e agora nós vamos configurar a resposta padrão. Então, a resposta padrão, ela faz parte da configuração do bot. Então, ela está aqui nessa pastinha aqui, ó, configurações do bot. Temos o fluxo de boas-vindas, remover inscrição, inscrever no bot e a mensagem padrão erro, que é aquilo que eu havia mencionado para vocês aqui anteriormente, quando a pessoa interage de uma maneira inesperada.
Então, você está notando que as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadinho à medida que nós vamos avançando nesse curso, esse tutorial. Então, é por isso que é importante que você preste bastante atenção a cada uma das aulas. E se ficar com alguma dúvida, lembra que nós temos duas opções. Você pode escrever aqui no comentário dessa aula e também você pode conversar dentro do grupo que nós criamos lá no Telegram. Então, entre lá no grupo do Telegram, que os próprios alunos, entre si, eles vão conversando, né, sobre algumas ideias e nós também vamos respondendo as dúvidas à medida que elas vão surgindo. Tá ok? Então, vamos editar esse fluxo aqui para você entender o que está acontecendo aqui nesse fluxo de resposta padrão. Então, aqui nós temos o botão de iniciar, que o que acontece é o seguinte, sempre que uma pessoa ela falar ou escrever alguma coisa que o robô não está preparado, ele vai acionar a nossa resposta padrão, que é o que significa esse default reply aqui, é a resposta padrão. E aí, qual que é a resposta padrão? Bom, primeiro nós vamos alertar a pessoa de que ela está conversando com um robô de atendimento. Então, a gente vai dizer para ela, opa, primeiro nome, aqui é a Essência Bot e eu sou a atendente virtual. Esse primeiro nome aqui, nós falamos na primeira aula, ou na aula anterior, na mensagem de boas-vindas, que é o campo personalizado, onde ele vai mostrar para a pessoa que está conversando com o robô esse campo da pessoa. Então, no caso, a pessoa aqui, ela tá, se o nome dela for Júlia, Patrícia, Gilberto, não importa. Ele vai aparecer aqui o nome da pessoa que está interagindo com o robô, porque ele pega essa informação da própria pessoa. E é por isso que são campos personalizados. Muito bem, então o robô ele identificou que ela falou algo que não estava programado e disse: opa, primeiro nome aqui é a Essência Bot, eu sou a atendente virtual. Então aqui, nessa parte aqui, você pode personalizar da maneira que você quiser. Você pode batizar o seu robozinho da maneira que você quiser. Aqui nós usamos a Essência Bot porque foi o nome que veio na cabeça na hora que a gente estava desenvolvendo aqui. Então, Essência por causa dos perfumes e aí Bot de robô. Então, o robô da essência dos perfumes, enfim. E aí a gente batizou de Essência Bot. Mas você pode chamar de qualquer nome, qualquer apelido que você queira. E aí aqui nós colocamos uma imagem para entreter a pessoa, né? Para ver que ela interagiu com um robozinho mesmo. Então a gente buscou aqui uma imagem de um robozinho. Onde que a gente pegou essa imagem? Lembra da aula do módulo 3, onde nós falamos sobre o Pinterest? Então você pode buscar essas imagens de robôs lá no Pinterest. E aí coloca no Canva, né, seguindo aquele procedimento que nós ensinamos para remover o fundo, colocar o fundo personalizado, enfim, você pode personalizar o seu robozinho como você quiser. E aí aqui nós colocamos esse robozinho aqui, mas pode ser o que você achar melhor. E aí depois vem um elemento de mensagem. Então aqui eu digo para ele ou para ela: você interagiu comigo de uma maneira inesperada e o que você deseja fazer agora? E aqui nós colocamos as opções para a pessoa. Então a opção número 1 é ela voltar para onde ela estava. A opção número 2 é ela falar com o atendimento humano. Ou a opção número 3, encerrar o atendimento. E aí nós pedimos para ela o que ela deseja fazer. É importante a gente sempre fazer a chamada para ação, para deixar claro o que nós desejamos que a pessoa faça, certo? Então, aí ela vai escolher uma opção abaixo. Então, a opção aqui é voltar e continuar onde estava, o atendente humano, falar com o atendente humano, ou encerrar. Lembrando que o atendente humano, nós já aprendemos na aula anterior, nós vamos configurar aqui para ela abrir o endereço do website, que seria o nosso link do WhatsApp. Agora nós vamos aprender os outros dois passos que nós vamos personalizar, que é o voltar e continuar ou encerrar, certo? Então, se ela clicar em voltar e continuar, o que vai acontecer? Então, para entender, a gente vai olhar aqui para o fluxo. Então, esse botão aqui, ele tem uma ligação com outro fluxo. Então, se ele clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai subir aqui
e aí ele vai chegar numa condição. Aqui, o que o robô vai analisar? Ele vai perguntar o seguinte: ele tem a tag de habilitar a roleta? Se ele tem a tag de habilitar a roleta, se a resposta é sim, então no verdinho ele vai voltar para o habilitar o giro da roleta, porque ele tem essa tag. Se ele não tem o habilitar o giro na roleta, então ele está vindo de outro lugar. Então, de onde que ele está vindo? Ele tem participando do sorteio do perfume? Tem, ele iniciou lá o fluxo do sorteio. Então, se ele tem, aí eu vou aqui para a próxima, ver se ele já iniciou o quiz do perfume. Se ele já iniciou o quiz do perfume, então ele vai vir aqui, vai colocar uma etiqueta da mensagem de erro, vai definir se ele é homem ou mulher e vai mandar para o quiz do perfume. Se ele não tem a tag do quiz do perfume, então ele está vindo do sorteio mesmo. Então ele vai colocar aqui a etiqueta de mensagem de erro e vai devolver ele lá para o fluxo do sorteio. Tá? Então é isso que acontece quando a pessoa ela clica em voltar para onde ela estava. Então é mais ou menos como se fosse um porteiro. Ele vai perguntar: você está vindo de onde? Você está vindo do fluxo de habilitar a roleta? Sim, eu estou vindo de lá. Eu escrevi alguma coisa lá errado e aí parei aqui. Então eu vou te mandar de volta para lá. E é assim que funciona. É dessa maneira que o robô entende e manda a pessoa de volta para onde ela estava. Agora, se ela clicar em encerrar, então ela vai descer para cá, e aí aqui ela tem uma condição também. Ela tem a tag do quiz do perfume? Sim, ela tem. Ok, então ela tem a tag do participando do sorteio do perfume? Tem. Então ela vai vir para cá e vai dizer: sem problema, obrigado pela visita, é tudo de bom para você e para sua família. Se ela não tem nenhuma dessas tags, por exemplo, se ela não tem a tag do quiz do perfume, então eu posso inscrever ela nessa sequência. Eu vou explicar mais para frente sobre o que são essas sequências. Mas basicamente, eu digo para o robô o seguinte: ó, amanhã ou em qualquer outro momento no futuro, você vai mandar uma mensagem para ela convidando ela para fazer o quiz do perfume. E aí depois eu digo para ela, sem problema, primeiro nome, obrigado pela visita e tudo de bom para você e para sua família. Se ela não tem a tag do sorteio, mesma coisa, eu vou inscrever ela no sorteio. Porque a gente lembra que o nosso objetivo é ir esquentando essa pessoa, esquentando esse lead, e engajando ele cada vez mais com o nosso produto ou com o nosso serviço. É por isso que tem essas sequências. Mas nós vamos explicar mais adiante sobre o uso dessas sequências. Nesse momento, eu só quero que você entenda o que acontece quando a pessoa diz algo que o robô não está preparado para responder. Então, ele vai ativar aqui a mensagem padrão de erro, nós vamos dar algumas opções para ela, e aí nós vamos levar ela para o atendimento que ela precisa. Nesse caso aqui, nós já deixamos personalizado de acordo com os robôs que nós colocamos no pacote. Mas se você assistir lá no Telegram toda semana, nós damos algumas dicas de como que você pode personalizar, o que são esses elementos. Então, não perca as aulas que são feitas toda semana lá no grupo do Telegram, para que você continue aprendendo e desenvolvendo essa habilidade de mexer no seu robozinho, tá ok? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar personalizando outros robôs. E é isso. Qualquer dúvida, lembre-se do que a gente sempre coloca em cada uma das nossas aulas. Escreva aqui no comentário dessa aula a sua dúvida que nós responderemos o mais breve possível. Te vejo na próxima aula.